O som daquele tapa na mesa ecoou por todo o saguão de mármore do Hotel Imperial, fazendo com que até mesmo o brilho do lustre de cristal parecesse tremer. Todos pararam. Os recepcionistas congelaram com os telefones a meio caminho do ouvido, os porteiros desviaram o olhar para o chão e os hóspedes, constrangidos, fingiram não ver a cena deplorável que se desenrolava no centro do ambiente mais luxuoso da cidade. No meio daquele círculo de julgamento e silêncio estava Samira. Pequena, encolhida dentro de um uniforme cinza que parecia 2 números maior que seu corpo frágil, ela segurava um pano encardido como se fosse sua única âncora num mar de humilhação. Diante dela, com o rosto vermelho de fúria e o dedo em riste, estava Paola, a gerente-geral, uma mulher cuja elegância nas roupas contrastava violentamente com a feiura de sua alma. Paola gritava, e cada palavra era como uma chicotada pública. Ela chamava Samira de incompetente, de lenta, de vergonha para a reputação daquele estabelecimento 5 estrelas. Samira sentia as lágrimas queimarem o fundo dos olhos, mas se recusava a deixá-las cair. Ela precisava daquele emprego. Ela precisava suportar. Mas o que Paola não sabia, o que ninguém naquele saguão poderia imaginar, era que o destino estava prestes a pregar a peça mais irônica de todas. Em poucas horas, aquelas mesmas portas giratórias douradas se abririam para receber a visita mais importante da década, um homem cujo poder poderia comprar aquele hotel inteiro com um estalar de dedos. E quando o caos se instalasse, quando o tradutor oficial falhasse e o pânico tomasse conta da diretoria, não seria a arrogância de Paola que salvaria o dia. Seria a voz tímida daquela faxineira que agora tremia diante dos gritos. Ninguém imaginava, mas Samira tinha uma arma secreta guardada em sua mente, e ela estava prestes a usá-la. Mas para entendermos como chegamos a esse momento de tensão explosiva, precisamos voltar um pouco no tempo, para antes que o sol sequer nascesse naquela manhã fria de terça-feira. A vida de Samira nunca tinha sido um conto de fadas, longe disso. Ela acordava todos os dias às 4 da manhã, num pequeno quarto de fundos na periferia da cidade, onde o reboco das paredes caía e a umidade desenhava mapas no teto. Enquanto o mundo ainda dormia, ela já estava de pé, preparando o café ralo e organizando os remédios de sua mãe acamada. Dona Lúcia, sua mãe, era a razão de tudo, uma mulher que trabalhou a vida inteira até que as pernas falharam e a doença consumiu suas economias. O tratamento era caro, os remédios eram importados e o salário de faxineira no Hotel Imperial mal cobria o aluguel e a comida, quem dirá as despesas médicas. Mas Samira tinha um sonho, ou melhor, uma obsessão silenciosa. Desde criança, ela era fascinada por sons, por palavras, por línguas estranhas que ouvia no rádio antigo do pai. Como não tinha dinheiro para faculdade ou cursos de idiomas, ela desenvolveu seu próprio método. Enquanto esfregava os longos corredores do hotel, enquanto polia os metais dos elevadores ou lavava os banheiros dos quartos presidenciais, Samira usava um pequeno fone de ouvido, quase invisível, escondido sob os cabelos cacheados presos num coque frouxo. Ali, naquele mundo particular, ela não era a faxineira. Ela viajava para o Cairo, para Dubai, para Marrocos. Ela repetia baixinho, quase num sussurro inaudível, as conjugações verbais, as entonações guturais, a poesia complexa do idioma árabe. Foram 5 anos assim. 5 anos ouvindo podcasts, audiolivros pirateados e repetindo diálogos de filmes enquanto suas mãos calejadas limpavam a sujeira dos ricos. Ela aprendeu a gramática, limpando o vômito de hóspedes bêbados. Aprendeu o vocabulário formal, polindo as botas de empresários que nem olhavam para seu rosto. O conhecimento era seu refúgio, o único lugar onde ela se sentia poderosa, onde ela não era apenas a menina da limpeza, mas no mundo real, no mundo concreto do Hotel Imperial, ela era invisível. Ou pior, ela era o alvo favorito de Paola. Paola assumira a gerência há 6 meses e, desde o primeiro dia, escolheu Samira como seu saco de pancadas emocional. Talvez fosse a docilidade de Samira que a irritasse, ou talvez a juventude que a faxineira ainda exibia, apesar do cansaço,
algo que as cirurgias plásticas de Paola já não conseguiam mais emular. Naquela manhã específica, o clima no hotel era de guerra. A notícia havia chegado na noite anterior. O Sheikh Hassan al-Bahar, um investidor trilionário do Oriente Médio, havia decidido de última hora se hospedar no Imperial durante sua rápida passagem pelo país para negociar a compra de refinarias de petróleo. Não era apenas uma visita, era a visita. O diretor do hotel havia deixado claro, tudo tinha que estar impecável. Uma falha, um grão de poeira, um erro de etiqueta e cabeças rolariam. Paula estava numa pilha de nervos, correndo de um lado para o outro, gritando ordens contraditórias e aterrorizando a equipe. Ela queria mostrar serviço, queria ser a responsável pelo sucesso da estadia do Sheikh, sonhando, quem sabe, com uma promoção para a sede internacional da rede de hotéis. Samira, por sua vez, tentava se manter fora do caminho. Ela havia sido designada para limpar o saguão principal, uma tarefa hercúlea, pois a movimentação de seguranças e assessores não parava. Ela polia o chão de mármore branco com um cuidado cirúrgico. Seus movimentos eram rítmicos, quase uma dança de exaustão. Em seu ouvido, escondido, a voz de um narrador recitava poesias antigas em árabe clássico, acalmando seu coração acelerado. A paciência é a chave do alívio, dizia o provérbio que ela repetia mentalmente. Mal sabia ela que sua paciência estava prestes a ser testada até o limite da sanidade. Foi então que aconteceu. O relógio marcava 9 horas. A comitiva do Sheikh estava prevista para as 10. O saguão estava um brinco, cheirando a lavanda e riqueza. Paola desceu as escadarias centrais como uma rainha vistoriando seus súditos, os saltos agulha, clicando no mármore como o tic-tac de uma bomba-relógio. Ela parou no centro do saguão, olhou em volta com um sorriso de satisfação presunçosa, até que seus olhos pousaram em Samira. A faxineira estava no canto, recolhendo seus materiais, pronta para desaparecer nos bastidores como lhe fora ordenado. Mas, ao levantar o balde de água suja, uma das rodinhas do carrinho travou no tapete persa. O balde oscilou. Foi uma fração de segundo. Um pouco de água, não mais que um copo, espirrou para fora e caiu sobre o sapato impecável de um dos recepcionistas que passava correndo. Não foi nada grave. O recepcionista nem reclamou, apenas sacudiu o pé. Mas Paola viu. E para Paola, aquilo não foi um acidente. Foi uma afronta pessoal. Foi a oportunidade que ela precisava para descarregar a tensão que a consumia. Paola atravessou o saguão em passos largos e agressivos. O som de seus saltos fez Samira congelar. Antes que a faxineira pudesse pedir desculpas ou secar a pequena poça, Paola já estava em cima dela. A gerente agarrou o braço de Samira com força, suas unhas longas e pintadas de vermelho cravando na pele através do tecido fino do uniforme. "O que você pensa que está fazendo, sua incompetente?" gritou Paola, sua voz estridente cortando o ar condicionado silencioso do saguão. Samira tentou se soltar, assustada. "Foi sem querer, dona Paola. A roda travou. Eu já vou secar", balbuciou ela, já se abaixando com o pano. Mas Paola chutou o balde para longe, fazendo com que o restante da água suja se espalhasse agora sim pelo meio do saguão limpo. O barulho do metal batendo no chão fez todos pararem. "Sem querer? Você é um desastre ambulante, Samira. Eu te dei uma chance por pena porque você chorou me pedindo emprego para sua mãe doente e é assim que você me paga? Ensujando o meu saguão 1 hora antes do homem mais importante do mundo chegar?" A humilhação pública estava apenas começando. Paola parecia se alimentar dos olhares dos outros funcionários. Ela precisava de um bode expiatório para seu nervosismo, e Samira era o alvo perfeito. "Olhe para você", continuou Paola, gesticulando com desdém para a figura encolhida de Samira. "Você não tem postura, não tem classe, não serve nem para limpar o chão que pessoas decentes pisam. Você é uma mancha neste hotel." Samira sentiu uma lágrima quente escorrer pela bochecha. Ela queria responder, queria dizer que trabalhava dobrado, que cobria os turnos que ninguém queria,
que falava 3 idiomas em sua cabeça, enquanto Paola mal sabia o português correto. Mas ela pensou nos remédios da mãe, pensou na farmácia que cobraria a dívida na segunda-feira. Engoliu o orgulho, engoliu o choro e sussurrou: "Desculpe, senhora, não vai se repetir. Vou limpar agora mesmo." "Você não vai limpar nada!" gritou Paola, num acesso de fúria teatral. "Você vai sair daqui agora, suma da minha vista. Vá para a cozinha, para o depósito de lixo, para qualquer lugar onde os hóspedes não tenham que olhar para essa sua cara de coitada. E reze, Samira. Reze muito para que o chão esteja seco quando o sheik chegar. Ou eu juro por Deus que você sai daqui direto para a fila do desemprego, e eu faço questão de sujar seu nome em todos os hotéis desta cidade." Paola empurrou Samira levemente, o suficiente para desequilibrá-la. A faxineira tropeçou, quase caindo sobre a água suja. Alguns colegas menearam a cabeça em desaprovação, mas ninguém ousou intervir. O medo de Paola era maior que a solidariedade. Samira recolheu o balde tremendo, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre suas costas. Ela caminhou em direção à porta de serviço, arrastando o carrinho com a rodinha quebrada. O som estridente do metal arranhando o chão parecia o som de sua própria dignidade sendo arrastada. Ela entrou no corredor de serviço e encostou-se na parede fria, deslizando até o chão. O choro veio convulsivo, silencioso, para não chamar atenção. Ela tirou o fone de ouvido do bolso, seu único amigo. Por quê? Ela se perguntava. Por que tanta crueldade? Ela olhou para as mãos calejadas, para as unhas curtas e sem esmalte, manchadas de produtos químicos. Ela se sentia pequena, inútil. Talvez ela esteja certa, pensou Samira num momento de fraqueza. Talvez eu seja só isso mesmo, uma faxineira que sonha alto demais. Ela limpou o rosto com a manga do uniforme, respirou fundo e tentou se recompor. Não podia se dar ao luxo de desabar agora. Precisava terminar o turno. Precisava do dinheiro. Levantou-se, lavou o rosto na pia de serviço e olhou-se no espelho rachado. Seus olhos castanhos, geralmente brilhantes de curiosidade, estavam opacos. Aguente firme, Samira. Pela mamãe. Só mais hoje. Enquanto isso, no saguão, a tensão atingia o ponto de ebulição. O gerente da recepção correu até Paola, pálido como um fantasma. "Senhora Paola, temos um problema", sussurrou ele, com medo da reação dela. Paula, que ainda estava ajeitando o cabelo após o surto contra Samira, virou-se impaciente. "O que foi agora? O tapete não está vermelho o suficiente?" O recepcionista engoliu em seco. "Não, senhora. É o tradutor. A agência acabou de ligar. O intérprete oficial de árabe que contratamos sofreu um acidente de carro a caminho daqui. Ele está bem, mas foi levado ao hospital. Ele não vem." Os olhos de Paola se arregalaram. O sangue fugiu de seu rosto. "Como assim não vem? O sheik chega em 20 minutos. Ele não fala inglês. A assessoria avisou que ele é extremamente tradicionalista e se recusa a negociar em outra língua que não seja a dele por questões de honra. Precisamos de alguém que fale árabe agora." O pânico se instalou. Paola começou a gritar ao telefone, ligando para outras agências, mas era inútil. Conseguir um intérprete de alto nível, fluente em árabe diplomático e de negócios em 20 minutos, numa cidade daquele tamanho, era impossível. "Alguém aqui fala árabe?" Ela gritou para os funcionários do saguão. Silêncio absoluto. O porteiro olhou para o chão. O concierge balançou a cabeça. Ninguém. O hotel estava prestes a receber um investimento bilionário e eles não tinham como se comunicar com o investidor. Paola sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Se aquela recepção falhasse, se o sheik se sentisse desrespeitado pela falta de um intérprete, a culpa cairia inteiramente sobre ela. Sua carreira estaria acabada. Foi nesse momento de caos absoluto que as portas automáticas se abriram. Mas não era o sheik ainda. Eram os seguranças avançados. Homens enormes de terno preto e óculos escuros que entraram verificando o perímetro. Eles falaram algo em árabe entre si, ríspidos, e olharam para Paola esperando uma recepção. Paola sorriu amarelo, tremendo. Atrás deles, uma limusine negra longa e brilhante
estacionou na entrada principal. As bandeiras do país do sheik tremulavam no capô. O momento tinha chegado. O desastre era iminente. Paola ajeitou o blazer, respirou fundo e caminhou para a porta rezando para que algum milagre acontecesse, ou que o Google Tradutor fosse suficiente para não causar um incidente diplomático. Nos fundos, Samira ouviu a movimentação. A curiosidade foi mais forte que o medo. Ela sabia que não deveria estar ali. Sabia que Paola a mataria se a visse. Mas ela precisava ver. Precisava ver de perto as pessoas que falavam a língua que ela amava tanto. Ela se esgueirou por trás de uma pilastra, ficando nas sombras, invisível como sempre. Ela viu a porta da limusine se abrir. Viu um sapato de couro italiano tocar o chão. E então, ele saiu. O Sheik Hassan. Ele era mais jovem do que ela imaginava, talvez na casa dos 40 anos, com uma barba aparada milimetricamente e olhos negros penetrantes que pareciam ver a alma das pessoas. Ele usava um traje tradicional impecável, branco e dourado, que fluía como água ao redor de seu corpo. Ao lado dele, assessores nervosos. O sheik parou na entrada esperando. O protocolo exigia que ele fosse saudado em sua língua com as honrarias devidas. Paola se adiantou, fez uma reverência desajeitada e disse em português: "Bem-vindo, excelência, é uma honra." O sheik olhou para ela, depois para o lado, esperando a tradução. Nada. O silêncio constrangedor se estendeu por 5, 10 segundos. O assessor do sheik franziu a testa e disse algo em árabe com um tom de questionamento severo. Paola sorriu mais, desesperada, e tentou em inglês. "Welcome, sir. Translator problem. Latch." O inglês de Paola era ruim, quebrado. O rosto do sheik fechou-se. Ele disse uma frase curta, seca, em árabe. Samira, escondida atrás da pilastra, entendeu perfeitamente. Ele tinha dito: "Isso é um insulto. Eles nem se prepararam para a minha chegada." O assessor do sheik virou-se para Paola e disse, num inglês carregado de sotaque: "Sua excelência está desapontado. Onde está o intérprete? Ele não falará sem o protocolo adequado." Paola começou a gaguejar, suando visivelmente. "Ele sofreu um acidente. Accident. Sorry." "Please enter." Ela tentou gesticular para que entrassem, tocando levemente no braço do sheik para guiá-lo. Foi um erro fatal. Na cultura dele e naquele contexto de formalidade rígida, ser tocado daquela forma por uma mulher estranha e sem a devida apresentação era uma ofensa. O sheik recuou bruscamente, com uma expressão de nojo, e seus seguranças deram um passo à frente, bloqueando Paola agressivamente. O clima pesou. Parecia que uma briga ia começar ali mesmo. O sheik virou-se para seu assessor e deu a ordem final em árabe. "Vamos embora. Esse lugar não tem honra. Cancele as reuniões." Samira viu tudo. Viu o desastre acontecendo. Viu a arrogância de Paola desmoronar em medo. Viu a oportunidade de sua vida se virando para ir embora. O sheik estava voltando para o carro. Se ele partisse, o hotel perderia milhões e muitos seriam demitidos, talvez até ela mesma quando a culpa fosse distribuída. O coração de Samira batia tão forte que parecia que ia quebrar as costelas. Ela não podia deixar aquilo acontecer. Não era sobre Paola, não era sobre o hotel. Era sobre a língua. Era sobre o respeito que ela tinha estudado por anos. Era sobre provar, nem que fosse para si mesma, que ela existia. Sem pensar nas consequências, sem pensar que poderia ser demitida por justa causa ou até presa pelos seguranças, Samira saiu das sombras. Ela ainda segurava um pano de limpeza na mão. O uniforme estava amassado, mas ela ergueu a cabeça. Ela deu um passo à frente, saindo de trás da pilastra e entrando no campo de visão da comitiva. Paola a viu pelo canto do olho, e seus olhos quase saltaram das órbitas. Ela abriu a boca para gritar: "Saia daqui!" para mandar os seguranças tirarem aquela faxineira imunda da frente do sheik. Mas antes que Paola pudesse emitir qualquer som, antes que os seguranças pudessem barrar a pequena mulher de uniforme cinza, a voz de Samira ecoou pelo saguão. Não era a voz trêmula de antes. Era uma voz firme, clara, melódica.
e ela não falou em português. Que a paz esteja convosco, nobre viajante, e que vossa chegada traga luz a esta casa, mesmo que a escuridão da nossa falha tenha tentado ofuscar vosso brilho. A frase foi dita num árabe clássico perfeito, com a entonação poética e formal que apenas os eruditos e a nobreza costumavam usar. O som daquelas palavras complexas saindo da boca de uma faxineira brasileira fez o tempo parar. O sheik, que já estava com a mão na maçaneta do carro, congelou. Ele girou o corpo lentamente, procurando a origem daquela voz. Seus olhos passaram pelos ternos caros, pelos mármores, pela gerente aterrorizada e pousaram na pequena Samira, parada ali com seu pano de chão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Paola estava paralisada, com a boca aberta, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo que o controle da situação havia acabado de escorrer por entre seus dedos. O sheik olhou para Samira, de cima a baixo, analisando o uniforme simples, a postura humilde, mas digna. Os olhos dele se estreitaram, não com raiva, mas com uma curiosidade intensa. Ele soltou a maçaneta do carro, deu um passo em direção a ela. Os seguranças ficaram tensos, mas ele fez um gesto com a mão para que recuassem. Ele parou a 2 metros de Samira. O saguão inteiro prendia a respiração. Samira baixou os olhos em sinal de respeito, mas não recuou. O sheik falou em árabe, testando-a. Quem é você que usa as palavras dos poetas antigos enquanto veste as roupas dos servos? Samira sentiu o desafio. Ela sabia que aquele era o momento. Ela levantou o olhar, encarando o homem mais poderoso que já tinha visto, e respondeu na mesma língua, sem gaguejar, sem hesitar. Sou apenas aquela que limpa o caminho para que vossos pés não toquem a poeira, excelência. Mas meus ouvidos viajaram para vossas terras muito antes de vossa presença abençoar este lugar. O rosto do sheik se transformou. Onde antes havia irritação e desprezo, agora surgia um sorriso de pura incredulidade. Ele soltou uma risada baixa, uma risada de surpresa genuína. Ele se virou para Paola, que ainda estava tremendo, e apontou para Samira, dizendo algo rápido em árabe que soou como uma ordem. Paola, desesperada e sem entender nada, deu um passo à frente e tentou intervir em português. Senhor, desculpe. Essa garota é a faxineira. Ela tem problemas. Eu vou tirá-la daqui agora mesmo. Por favor, não. Mas o sheik levantou a mão, calando Paola instantaneamente com um olhar fulminante. Ele voltou a olhar para Samira e disse, agora com um tom suave, você fala a minha língua melhor do que muitos diplomatas que conheço. Como isso é possível? Samira estava prestes a responder, prestes a contar sua história, quando Paola, num ato final de desespero e estupidez, agarrou o braço de Samira e puxou com força. Saia da frente do sheik agora, sua atrevida. Você vai ser demitida por isso, sibilou Paola no ouvido dela. O movimento brusco fez Samira derrubar o pano no sapato do sheik. O mundo parou. Paola tinha acabado de cometer o maior erro de sua vida, e Samira pensou que aquele seria o seu fim. Ela havia sujado o sapato do sheik, mas o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém naquele hotel jamais esqueceria. O pano encardido aterrissou suavemente sobre o couro italiano lustroso do sapato do sheik Hassan, como uma bandeira de rendição num campo de batalha silencioso. O tempo parecia ter se dilatado. Samira sentiu o sangue drenar de seu rosto. Suas mãos tremiam violentamente e o som da respiração ofegante de Paola ao seu lado era o único ruído audível naquele saguão imenso. A gerente apertava o braço da faxineira com tanta força que as unhas deixavam marcas de meia-lua na pele, mas Samira mal sentia a dor física. O terror de ter ofendido a autoridade máxima a paralisava. Paola, percebendo o tamanho do desastre que sua própria brutalidade havia causado, tentou consertar a situação da pior maneira possível. Ela soltou Samira bruscamente, empurrando-a para trás como se o contato com a faxineira fosse contagioso, e se jogou de joelhos diante do sheik, sacudindo as mãos num gesto patético de súplica. Perdão, perdão, excelência, guinchou Paola, sua voz falhando. Essa garota é desajeitada, é uma vergonha para nós.
Eu juro que ela será punida severamente. Seguranças, tirem essa lixa daqui agora. Os seguranças do hotel, obedecendo ao comando histérico da gerente, avançaram. 2 homens enormes agarraram Samira pelos ombros. Ela não resistiu. Ela apenas baixou a cabeça, as lágrimas quentes pingando no chão que ela mesma havia polido com tanto esmero horas antes. Era o fim. Ela seria demitida por justa causa, humilhada, e sua mãe ficaria sem os remédios. A injustiça tinha um gosto amargo de bile em sua boca. Mas, antes que pudessem arrastá-la para longe, uma voz cortou o ar como uma lâmina de aço temperado. Não foi um grito, mas uma ordem proferida com tal autoridade que fez os ossos de todos vibrarem. Kafá. Parem, disse o Sheikh Hassan. Ele não gritou, mas o peso daquela única palavra em árabe foi suficiente para congelar os seguranças no lugar. Eles olharam confusos, sem entender o idioma, mas compreendendo perfeitamente o tom de comando. O Sheikh olhou para os homens que seguravam Samira com um desprezo gelado. Depois, baixou o olhar para o próprio sapato, onde o pano sujo ainda repousava. Lentamente, deliberadamente, ele se abaixou. O saguão inteiro soltou uma exclamação abafada de choque. O bilionário, o homem que poderia comprar aquele prédio 10 vezes, dobrou os joelhos e pegou o pano sujo com a própria mão. Ele não o jogou fora com nojo. Ele o segurou, levantou-se e caminhou até Samira. Os seguranças, assustados, soltaram os braços dela imediatamente e recuaram. Samira, ainda de cabeça baixa, viu apenas as botas do Sheikh pararem diante dela. Ela esperava um insulto, um cuspe, uma ordem de prisão. Em vez disso, sentiu uma mão gentil tocar seu queixo e erguer seu rosto. Ela se viu encarando os olhos profundos e sérios de Hassan. Ele estendeu o pano para ela, não como quem devolve lixo, mas como quem devolve uma ferramenta de trabalho digna. Em um árabe suave que apenas ela e seus assessores entenderam, ele disse: "A sujeira está apenas no pano, minha filha, não na alma de quem trabalha. Quem tem as mãos sujas aqui não é você." Ele desviou o olhar para Paola, que ainda estava ajoelhada, pálida e trêmula. O olhar do Sheikh para a gerente foi de pura repulsa. "Levante-se", disse ele em inglês, secamente. "Eu não negocio com quem trata seres humanos como animais." Paola levantou-se, as pernas bambas, tentando sorrir, tentando encontrar algum buraco para se esconder. "Sir, I just..." Ela tentou balbuciar, mas o Sheikh a ignorou completamente. Ele voltou-se para Samira. "Qual é o seu nome?" A voz dela saiu um fio. "Samira, senhor." Ele assentiu. "Samira. Você disse que seus ouvidos viajaram para minha terra. Então, presumo que sua língua também possa fazer essa viagem. Eu tenho uma negociação de $100 milhões para conduzir em 10 minutos. Meu tradutor não está aqui. Você está." O coração de Samira parou e voltou a bater num ritmo frenético. Ele estava oferecendo o impensável. "Senhor, eu sou apenas a faxineira. Eu nunca traduzi profissionalmente. Eu aprendi sozinha." Ela gaguejou, a honestidade transbordando. O Sheikh sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto severo. A sabedoria autodidata vale mais do que 10 diplomas comprados sem paixão. Vá se lavar. Tire esse uniforme. Coloque algo apropriado. Eu espero por você na sala de reuniões em 15 minutos. Paola parecia que ia ter um ataque cardíaco. "Mas, Excelência", ela interrompeu, incapaz de se conter. "Ela é uma servente. Ela não tem roupa, não tem treinamento, ela não pode entrar na sala da presidência. Isso quebra todas as regras do protocolo." O Sheikh virou-se para Paola lentamente, a paciência esgotada. "As regras são minhas. O dinheiro é meu. E se você abrir a boca para ofendê-la mais uma vez, a próxima coisa que será varrida deste hotel será a sua carreira. Entendeu?" Paola fechou a boca com um estalo audível, engolindo seco, o ódio queimando em seus olhos como brasas vivas. Ela assentiu, derrotada momentaneamente, mas sua mente venenosa já começava a trabalhar. Os próximos minutos foram um borrão para Samira. Ela correu para o vestiário, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abrir o armário. Ela não tinha roupas chiques.
A única coisa que tinha além do uniforme era a roupa que viera de casa. Uma calça preta simples de tecido barato e uma blusa branca de botões, bem passada, mas visivelmente velha. Ela lavou o rosto, soltou o cabelo cacheado que caiu sobre os ombros, tentou ajeitar a postura. Olhou-se no espelho. Você consegue, Samira. Você consegue. Sussurrou para seu reflexo. Quando ela saiu, Paola estava esperando no corredor. Não havia testemunhas ali. A máscara da gerente caiu. Ela agarrou o braço de Samira novamente, encostando-a na parede. Escuta aqui, sua ratazana de esgoto, sibilou Paola, o rosto contorcido de inveja. Você pode ter enganado aquele árabe com suas frases decoradas, mas você não me engana. Você vai entrar naquela sala, vai gaguejar, vai errar, e quando ele perceber que você é uma fraude, eu estarei lá para rir. E depois que ele for embora, Samira, você vai desejar nunca ter nascido. Samira sentiu o medo antigo, o reflexo condicionado de abaixar a cabeça. Mas então, ela lembrou do olhar de respeito do sheik. Lembrou da mãe em casa. Lembrou de todas as noites estudando enquanto os outros dormiam. Ela olhou nos olhos de Paola e, pela primeira vez na vida, não desviou. Solte meu braço, Paola. O sheik está esperando. E eu não quero traduzir para ele o que você acabou de dizer. Paola soltou-a como se tivesse levado um choque, surpresa com a audácia repentina. Samira ajeitou a blusa e caminhou em direção ao elevador privativo, deixando a gerente para trás, bufando de raiva. A entrada na sala de reuniões foi como entrar em outro planeta. A mesa de mogno era tão longa que parecia infinita. Cadeiras de couro, garrafas de água de vidro, tablets e uma vista panorâmica da cidade que Samira nunca tinha visto, mesmo trabalhando ali há 2 anos. De um lado, os executivos do grupo hoteleiro e os parceiros de negócios locais, homens de terno cinza que olharam para ela com curiosidade e desdém. Do outro, o sheik e seus assessores. Havia uma cadeira vazia ao lado do sheik. Ele fez um gesto para que ela se sentasse. Samira sentou-se na ponta da cadeira, sentindo-se pequena, mas determinada. A reunião começou, e foi aí que a mágica aconteceu. Os termos eram técnicos: fusões, aquisições, taxas de juros, cláusulas de exclusividade. No início, Samira hesitou, mas conforme as palavras fluíam, ela percebeu que entendia. Ela entendia tudo. Os anos ouvindo noticiários econômicos em árabe para treinar o ouvido não tinham sido em vão. Ela começou a traduzir. Primeiro tímida, depois com confiança. A voz dela era clara, precisa. Ela não apenas traduzia as palavras, ela traduzia a intenção. Quando um executivo brasileiro tentou usar um termo ambíguo para esconder uma taxa extra, Samira franziu a testa e, ao traduzir para o sheik, explicou a nuance. Excelência, ele diz taxa administrativa, mas o contexto sugere uma cobrança duplicada sobre o serviço. O sheik olhou para o executivo brasileiro, sorriu levemente e recusou a cláusula. O executivo empalideceu, percebendo que a faxineira não era apenas uma papagaia, mas uma barreira real contra a malandragem. Hora após hora, Samira brilhou. Ela se sentia viva, útil, poderosa. O sheik pedia a opinião dela sobre o tom das respostas. Ele a tratava como uma igual. Pela primeira vez, Samira sentiu que pertencia a algum lugar maior do que um quartinho de limpeza. Paula, que estava sentada no fundo da sala servindo café, uma ironia que não passou despercebida, observava tudo com um ódio que crescia como um câncer. Cada acerto de Samira era uma facada no ego de Paola. Cada sorriso de aprovação do sheik era uma sentença de morte para a autoridade da gerente. Paola sabia que não podia deixar aquilo continuar. Se Samira saísse daquela sala como heroína, ela ganharia proteção, talvez uma promoção, e Paola perderia seu alvo favorito, além de ficar mal vista pela diretoria por ter tentado esconder tal talento. Ela precisava destruir Samira, e precisava ser agora. Antes que o contrato final fosse assinado, o intervalo para o almoço foi anunciado. Vamos fazer uma pausa de 30 minutos, disse o sheik, visivelmente satisfeito.
Samira, você fez um trabalho excelente. Estou impressionado. Ele se levantou para ir aos seus aposentos privados. Obrigada, Excelência, disse ela sorrindo, o rosto corado de felicidade. Todos saíram da sala. Samira ficou por último, organizando suas anotações, saboreando o momento. Ela precisava ir ao banheiro e beber água. Foi no corredor, a caminho do banheiro, que a armadilha foi armada. O destino, cruel como sempre, colocou Samira no caminho de sua algoz. O corredor estava vazio. Paola surgiu de uma sala lateral, mas desta vez ela não estava gritando. Ela estava estranhamente calma, com um sorriso reptiliano nos lábios. Parabéns, querida, disse Paola, sua voz gotejando sarcasmo. Você realmente enganou a todos. Até parece uma profissional. Samira tentou passar, mas Paola bloqueou o caminho. Eu só estou fazendo meu trabalho, Paola. Com licença. Trabalho, riu Paola. Você acha que isso vai durar? Você acha que eles vão te aceitar? Amanhã o sheik vai embora e você vai voltar a limpar privadas. E eu serei sua chefe de novo. Pense nisso. Paola deu um tapinha no ombro de Samira, perto do bolso de seu casaco de limpeza que ela havia deixado pendurado numa cadeira próxima e pegado agora para ir ao banheiro, pois seus itens pessoais estavam nele. Aproveite seus 15 minutos de fama. Samira ignorou a provocação e entrou no banheiro. Ela lavou o rosto, tentando não deixar a energia negativa de Paola estragar seu dia. Mas ela não viu o que Paola tinha feito. Naquele segundo de contato, naquele tapinha falso no ombro, a mão ágil da gerente havia deslizado algo para dentro do bolso largo do avental que Samira segurava. Algo pesado, frio e brilhante. O relógio pessoal do sheik. Um Patek Philippe de ouro branco e diamantes, avaliado em $500 mil, que o sheik havia tirado e deixado sobre a mesa lateral da sala de reuniões por um descuido e que Paola, com olhos de águia para a oportunidade, havia subtraído segundos antes. O intervalo acabou. Todos voltaram para a sala. O clima estava leve, o contrato estava pronto para ser assinado. O sheik sentou-se, arregaçou a manga da túnica e olhou para o pulso, depois para a mesa lateral. Franziu a testa. Olhou ao redor tateando os bolsos. A expressão dele mudou de relaxada para preocupada e depois para severa. Onde está meu relógio? Perguntou ele em árabe, a voz cortando a conversa paralela. O silêncio caiu sobre a sala. Perdão, Excelência? Perguntou um dos assessores. Meu relógio. Eu o deixei aqui nesta mesa antes de sair. Era um presente do meu pai. Onde está? A tensão explodiu. Os executivos começaram a procurar debaixo das mesas, cadeiras. Paula, que estava no fundo, deu um passo à frente com uma expressão de falsa preocupação ultrajada. Um roubo? No meu hotel? Isso é impossível, Excelência. Nossos funcionários são de extrema confiança, exceto... Ela deixou a frase morrer no ar, virando os olhos lentamente para Samira. Todos os olhares seguiram a direção de Paola. Samira sentiu um frio na espinha. Por que vocês estão olhando para mim? Ela sussurrou, o pânico subindo pela garganta. Ninguém saiu desta sala além de nós e da equipe de limpeza, disse Paola, a voz carregada de veneno. Samira foi a última a sair. Eu a vi mexendo nas coisas perto da mesa lateral. Isso é mentira! Gritou Samira, levantando-se. Eu nunca toquei em nada, eu juro! Então não se importará de esvaziar os bolsos, disse Paola, aproximando-se como um predador. Se você é inocente, não tem nada a temer, não é? O sheik olhava para Samira, uma sombra de dúvida cruzando seus olhos. Ele queria acreditar nela, mas a lógica da situação era cruel. Samira, disse ele num tom baixo, por favor, apenas mostre que não tem nada para que possamos encerrar isso. Com as mãos trêmulas, chorando de nervoso, Samira pegou seu avental que estava sobre a cadeira ao lado. Ela sabia que não tinha pego nada. Ela virou os bolsos para fora. Canetas caíram, um pacote de lenços. E então, com um baque surdo e pesado que pareceu um tiro de canhão no silêncio da sala, o relógio de ouro e diamantes caiu sobre o tapete. O mundo de Samira desabou. O grito de ultraje dos executivos foi imediato. O sheik,
Olhou para o relógio no chão, depois para Samira. A decepção em seus olhos foi pior do que qualquer tapa. Ele parecia ferido, traído. Ele havia dado uma chance a ela, elevado-a acima de sua condição, e ela, aos olhos dele, havia retribuído com roubo. Eu não peguei isso. Alguém colocou. Samira soluçava, recuando, mas ninguém ouvia. Sua ladra suja! Gritou Paola, triunfante, agarrando Samira pelos cabelos desta vez. Eu sabia que você não passava de uma favelada oportunista. Você envergonhou este hotel. Chamem a polícia agora. Não, é uma armação. Ela colocou no meu bolso, gritou Samira, apontando para Paola. Mas a acusação soava vazia, desesperada. Quem acreditaria na faxineira pega com o flagrante contra a gerente-geral? O sheik levantou a mão pedindo silêncio. Ele não gritou. Sua voz estava fria, distante, morta. Não chamem a polícia. Eu não quero escândalo envolvendo meu nome com uma ladra comum. Ele olhou para Samira uma última vez e aquele olhar quebrou o coração dela em 1000 pedaços. Vá embora. Saia da minha frente. Sua inteligência é grande, mas sua moral é pequena. E a pobreza não justifica a desonra. Excelência, por favor, ouça-me, implorou Samira. Fora, trovejou ele virando as costas. Paola sorriu, um sorriso demoníaco de vitória absoluta. Vocês ouviram o homem. Tirem ela daqui e joguem as coisas dela na rua. 2 seguranças agarraram Samira, desta vez sem delicadeza. Eles a arrastaram para fora da sala de reuniões, pelos corredores onde ela havia reinado por breves horas, passando pelos olhares de choque dos colegas. Eles a levaram até a entrada de serviço e a jogaram na calçada molhada pela chuva que começava a cair. Sua bolsa foi atirada logo depois, abrindo-se e espalhando seus pertences na sarjeta. Samira ficou ali, sentada no chão molhado, a chuva misturando-se com suas lágrimas. Ela tinha perdido tudo: o emprego, a reputação, a chance de mudar de vida. E o pior, tinha perdido a fé de alguém que ela admirava. Ela viu as luzes do hotel brilharem acima, inalcançáveis. Paola venceu. O mal venceu. Ela começou a recolher suas coisas, tremendo de frio e desespero. Pegou a carteira velha, o batom quebrado, os livros molhados. E então, sua mão tocou em algo duro e retangular. Seu celular. A tela estava trincada de uma queda antiga, mas ele ainda funcionava. Ela ia guardá-lo quando notou algo na tela. Uma luz vermelha piscava intermitente. O aplicativo de gravador de voz. O coração de Samira parou. Ela tinha o hábito de gravar suas próprias sessões de prática de tradução para corrigir o sotaque. Antes de entrar na sala de reuniões, ela havia ativado o gravador para registrar sua performance, para ouvir depois e ver se tinha cometido erros. Ela havia colocado o celular no bolso do avental, o mesmo bolso onde Paola havia mexido, o mesmo bolso onde o relógio apareceu. Na confusão, ela esqueceu de parar a gravação. O celular estava gravando há 3 horas ininterruptas. Com os dedos dormentes e trêmulos, ela encerrou a gravação e colocou os fones de ouvido. Ela avançou o áudio, buscando o momento do intervalo. Ouviu o som de seus próprios passos indo ao banheiro. Ouviu a porta se abrindo. E então ouviu a voz. A voz inconfundível de Paola, alta e clara, pois elas estavam muito próximas. Parabéns, querida. Aproveite seus 15 minutos de fama. Samira prendeu a respiração. Continuou ouvindo. Ouviu o som de tecido roçando. E então, um sussurro que Paola deve ter dito para si mesma, achando que Samira já tinha entrado no box do banheiro, ou talvez um sussurro destinado a um cúmplice imaginário, ou simplesmente a verbalização de sua maldade pura. Mas o áudio captou algo mais. Captou o som metálico e distinto, de um fecho de relógio batendo levemente contra um botão de plástico. E logo em seguida, a voz de Paola num sussurro baixo mais audível devido à proximidade do microfone do celular no bolso. Vamos ver como você traduz ladra para o seu amiguinho árabe quando ele achar isso aqui. Samira apertou o celular contra o peito, os olhos arregalados.
Ela tinha a prova. Ela tinha a confissão. Paola tinha plantado o relógio e o microfone do celular, que estava no mesmo bolso, captou o momento exato e a intenção. Mas a esperança durou pouco. Ela olhou para o hotel. Os seguranças estavam na porta, bloqueando a entrada. O sheik estava lá dentro, terminando a reunião, prestes a ir embora para sempre. Como ela entraria? Quem a ouviria? Ela era a ladra expulsa. Se tentasse entrar, seria presa. Samira levantou-se. A chuva encharcava seus cabelos. A raiva substituiu o choro. Não. Ela não ia aceitar aquele final. Ela não tinha estudado 5 anos no escuro para morrer na praia por causa de uma gerente medíocre. Ela tinha a verdade no bolso. E a verdade, como o sheik havia dito, tinha que ser ouvida. Ela correu. Não para a entrada de serviço, mas para a entrada principal. Os porteiros tentaram barrá-la. Ei! Você não pode entrar aqui! Samira desviou de um. Empurrou o outro com uma força que não sabia que tinha. Ela invadiu o saguão. Todos olharam. A faxineira molhada, suja, com um olhar de louca. Parem ela! Gritou alguém. Samira viu que o elevador estava bloqueado, mas ela viu outra coisa. O sistema de som do hotel. Havia um microfone no balcão da recepção, usado para avisos gerais. Se ela não podia subir até a sala de reuniões, ela traria a sala de reuniões até ela. Ela correu para o balcão. O recepcionista tentou segurá-la, mas ela gritou: Se você me tocar, eu processo este hotel até não sobrar nem as paredes. O recepcionista, chocado com a ferocidade, recuou. Samira pegou o microfone, apertou o botão "Todos os setores" e conectou o cabo auxiliar do celular na entrada de áudio da mesa de som. Lá em cima, na sala de reuniões, o sheik estava assinando o contrato, o clima pesado. Paola estava servindo champanhe, sorrindo. De repente, os alto-falantes embutidos no teto da sala de reuniões chiaram. A voz de Samira, ofegante, ecoou por todo o hotel, em todos os quartos, corredores e na sala de presidência. Excelência Sheik Hassan, antes de partir, há uma última tradução que o senhor precisa ouvir, a tradução da mentira. Paola derrubou a taça de champanhe. O rosto dela ficou branco como papel. O sheik largou a caneta. Samira apertou o play. A voz de Paola, amplificada por centenas de alto-falantes espalhados por cada corredor, quarto, elevador e saguão do Hotel Imperial, soou não como um sussurro humano, mas como um trovão de julgamento divino. A gravação era cristalina. O som do tecido roçando, o clique metálico do relógio sendo colocado no bolso. E, pior de tudo, o tom debochado e venenoso da gerente dizendo: Vamos ver como você traduz ladra para o seu amiguinho árabe quando ele achar isso aqui. O efeito foi imediato e devastador. No saguão, os hóspedes pararam. Os garçons segurando bandejas de prata congelaram. O segurança que estava prestes a arrancar o microfone da mão de Samira recuou chocado, olhando para o teto de onde a voz vinha e depois para a faxineira encharcada e desafiadora à sua frente. Samira não correu. Ela não tremeu. Ela segurava aquele cabo de áudio como se fosse a espada da justiça, respirando ofegante, enquanto a gravação se repetia em loop, martelando a verdade na cabeça de todos. Lá em cima, na sala de reuniões presidencial, o tempo parecia ter se estilhaçado. A taça de champanhe que caiu da mão de Paola atingiu o chão, mas ninguém ouviu o som do vidro quebrando, pois a voz dela saindo das caixas de som abafava tudo. Paola estava branca, uma palidez cadavérica que contrastava com o batom vermelho sangue. Ela olhou ao redor, os olhos arregalados de pânico, buscando algum apoio, algum aliado, mas o que ela encontrou foram olhares de repulsa. Os executivos brasileiros, que minutos antes brindavam com ela, agora se afastavam fisicamente, como se ela estivesse infectada por uma doença contagiosa. O sheik Hassan não se moveu de imediato. Ele permaneceu sentado, com as mãos entrelaçadas, sobre a mesa de mogno, os olhos fechados, ouvindo a gravação. Ele ouvia a maldade nua e crua na voz daquela mulher. Ele ouvia a própria arrogância refletida na armadilha que quase destruiu uma inocente. Quando a gravação terminou e o silêncio pesado voltou a reinar na sala,
O sheik abriu os olhos. Eles não estavam mais frios, estavam em chamas, mas era um fogo controlado, perigoso. Ele se levantou lentamente, sua estatura parecendo aumentar, preenchendo a sala com uma aura de autoridade absoluta. "É mentira", gritou Paola, quebrando o silêncio com um guincho histérico. "Isso é montagem! É inteligência artificial! Essa favelada fez isso no computador, ela é uma hacker. Excelência, o senhor não vai acreditar numa faxineira, vai? Eu sou a gerente geral deste hotel há 10 anos. Ela tentou avançar em direção ao sheik, mas ele levantou uma mão. Não foi um gesto de pare. Foi um gesto de aniquilação. "Nem mais uma palavra", disse o sheik em inglês, com uma voz tão baixa e letal que fez os cabelos da nuca de Paola se arrepiarem. Ele pegou o relógio de ouro que ainda estava sobre a mesa, a prova do crime, e o colocou no pulso com calma. "Você subestimou duas coisas hoje, senhora Paola: a inteligência daquela jovem e a minha capacidade de distinguir a verdade da mentira. A gravação fala por si, mas o medo nos seus olhos, esse grita mais alto que qualquer áudio." O sheik virou-se para o dono do hotel, que estava encolhido no canto, envergonhado. "Senhor Carvalho", disse o sheik, "eu estava prestes a assinar um contrato de 100 milhões de dólares com sua rede. Mas eu tenho uma regra inquebrável: a integridade do parceiro reflete a integridade do negócio. Se esta é a pessoa que o senhor escolhe para liderar sua casa, então sua casa não serve para mim." Ele pegou a caneta de ouro e, em vez de assinar o contrato, quebrou-a ao meio com um estalo seco, jogando os pedaços sobre o papel intacto. "O acordo está cancelado." "Não, por favor, excelência." O dono do hotel quase chorou vendo a fortuna escapar. Ele se virou para Paola com uma fúria assassina. Você está demitida. Suma daqui. Eu vou te processar por danos morais, materiais e por sabotagem corporativa. Você nunca mais vai trabalhar em hotelaria neste país." Paola tentou argumentar, tentou chorar, mas os seguranças da presidência já estavam lá. A ironia final foi cruel. Os mesmos homens que ela ordenou tantas vezes que expulsassem Samira, agora a agarravam pelos braços. E não havia delicadeza. Ela foi arrastada para fora da sala esperneando, seus sapatos de grife arranhando o chão, gritando insultos que ninguém mais ouvia. Mas a justiça do sheik ainda não estava completa. Ele não queria apenas punir a vilã. Ele precisava reparar a vítima. "Venham comigo", ordenou ele aos seus assessores e ao dono do hotel. O sheik caminhou até o elevador, ignorando o caos, focado em uma única missão. No saguão, Samira ainda estava no balcão da recepção. A multidão se aglomerava. Hóspedes filmavam com celulares. Ela estava exausta, tremendo de frio e de adrenalina, sentindo que suas pernas iriam ceder a qualquer momento. Ela tinha exposto a verdade, sim, mas a que custo? Ela imaginava que seria presa a qualquer segundo. Então, as portas do elevador central se abriram. O sheik Hassan saiu, seguido por sua comitiva e pelo dono do hotel cabisbaixo. A multidão abriu caminho instantaneamente, um corredor de respeito e curiosidade se formando até o balcão da recepção. O sheik caminhou até lá. Ele viu Samira, molhada, com o uniforme sujo, o cabelo grudado no rosto, segurando o microfone como um escudo. Ele parou diante do balcão. O silêncio no saguão era absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter parado. O sheik olhou nos olhos dela. Não havia pena. Havia reconhecimento. "Samira", disse ele, sua voz ecoando no saguão silencioso sem precisar de microfone. "Eu lhe devo desculpas. Eu permiti que o brilho do ouro cegasse meu julgamento. Eu duvidei da sua honra porque ela estava vestida com roupas simples. Esse foi o meu erro." Samira sentiu as lágrimas voltarem, mas agora eram lágrimas de alívio. Ela tentou falar, mas a voz falhou. O sheik continuou, virando-se para o dono do hotel e para todos os presentes. "Esta mulher salvou minha negociação hoje de manhã. E agora ela salvou a minha dignidade ao impedir que eu cometesse uma injustiça. O hotel perdeu meu investimento, é verdade, mas eu não perco talentos." Ele voltou-se para Samira e estendeu a mão. "Eu tenho negócios em 50 países.
Eu preciso de vozes que traduzam não apenas línguas, mas almas. Eu preciso de alguém que tenha a coragem de dizer a verdade, mesmo quando o mundo inteiro tenta silenciá-la. Samira, eu lhe ofereço o cargo de diretora de Relações Internacionais da minha holding no Brasil, com um salário que, eu garanto, fará com que você nunca mais precise se preocupar com o preço de um remédio. Um suspiro coletivo percorreu o saguão. De faxineira a diretora internacional. Era o conto de fadas moderno. Samira olhou para a mão estendida do sheik. Ela olhou para o dono do hotel que assentia freneticamente, implorando com o olhar para que ela aceitasse e talvez salvasse a reputação do lugar. Ela pensou em sua mãe. Pensou nas noites em claro. Pensou em Paola, que a chamara de lixo. Ela largou o microfone. Ele caiu com um baque surdo. Ela estendeu a mão calejada e apertou a mão do sheik. Eu aceito, excelência, mas com uma condição. O sheik sorriu intrigado. Qualquer coisa. Que este hotel pague o tratamento integral da minha mãe. E que todos os funcionários da limpeza recebam um aumento de 30% e respeito. Porque sem eles, excelência, o brilho deste lugar não existiria. O sheik riu, uma risada alta e feliz. Feito. O Sr. Carvalho vai providenciar isso agora mesmo, não vai? O dono do hotel concordou gaguejando. A cena final daquele dia foi inesquecível. Samira saindo pela porta da frente, não como uma serva expulsa, mas entrando na limusine do sheik para assinar seu novo contrato, enquanto Paola, do lado de fora, segurando uma caixa de papelão com seus pertences, assistia a tudo na chuva, encharcada e sozinha, exatamente como ela havia planejado para Samira. A justiça poética não falha. O mundo girou, e quem estava no topo caiu, e quem sustentava a base foi elevado. 3 meses se passaram. A vida de Samira transformou-se de uma maneira que ela jamais ousara sonhar. A casa úmida na periferia ficou para trás. Agora, ela e Dona Lúcia viviam em um apartamento amplo e ensolarado, adaptado para a cadeira de rodas da mãe, com enfermeiras e médicos à disposição. Dona Lúcia, com o tratamento adequado, já conseguia dar alguns passos sozinha, e o sorriso tinha voltado ao seu rosto cansado. Samira viajava o mundo, Cairo, Paris, Londres. Ela não usava mais uniforme cinza, vestia ternos de corte impecável, e sua voz antes silenciada agora era ouvida em salas de conferência onde decisões globais eram tomadas. Ela era o braço direito do sheik no Brasil, respeitada, admirada. Mas Samira nunca esqueceu de onde veio. Todo mês ela visitava o Hotel Imperial, não para trabalhar, mas para verificar se o acordo estava sendo cumprido. Ela cumprimentava seus antigos colegas, agora mais felizes e valorizados, e tomava café com eles na copa, rindo das histórias antigas. Paola nunca mais foi vista no setor hoteleiro. Rumores diziam que ela estava trabalhando em uma lanchonete de beira de estrada em outra cidade, aprendendo na pele o que significava servir. Naquela tarde de sexta-feira, Samira estava em seu escritório, com vista para a baía. O sol se punha, pintando o céu de dourado, a mesma cor do futuro que se estendia à sua frente. Ela estava assinando documentos para a construção de uma escola de idiomas gratuita na comunidade onde cresceu. Seu projeto pessoal, financiado pelo sheik. O telefone em sua mesa tocou. Era a recepção do prédio. Dona Samira, tem um pacote para a senhora. Chegou sem remetente, mas diz urgente e pessoal. Samira franziu a testa. Pode mandar subir. Minutos depois ela tinha uma pequena caixa de veludo azul nas mãos. O coração acelerou sem motivo aparente. Ela abriu a caixa. Dentro, não havia joias, nem dinheiro. Havia apenas uma fita cassete antiga e gasta e um bilhete dobrado em papel amarelado. Samira pegou o bilhete. A letra era trêmula, mas familiar. Familiar demais. Uma letra que ela não via há 20 anos, desde que seu pai saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou, sendo dado como morto anos depois. Ela leu as 3 palavras escritas no papel. Você brilha como sua mãe. Estou voltando. As mãos de Samira tremeram, deixando a caixa cair sobre a mesa. O passado não estava morto.
Ele tinha visto sua ascensão, e agora ele queria sua parte. O que deveria ser o final feliz transformou-se em um abismo de novas perguntas. Quem era seu pai realmente? Por que ele sumiu? E por que voltar agora quando ela finalmente tinha tudo? Samira olhou para a janela, o sol desaparecendo e a sombra da noite cobrindo a cidade. A batalha contra Paola tinha acabado, mas uma guerra muito mais pessoal estava prestes a começar. E nós ficamos aqui perguntando: até onde vai a ganância de quem ressurge das cinzas? Essa história continua.